Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Muito bem pessoal, passando por aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre o último livro que eu li, que foi esse aqui, A Soberania Banida, Redenção para a Cultura Pós-Moderna. Um livro escrito por R.K. McGregor Wright, que foi publicado pela editora Cultura Cristã. Nesse livro, logo de cara, ele vai dizer que a ideia ou o sistema arminiano e o sistema calvinista não são sistemas tão novos. Na verdade, ele apresenta aqui a época dos pais da igreja e apresenta os embates, dentre eles, dos mais famosos, entre Agostinho e os pelagianos. Na verdade, os pelagianos formataram, foi de onde exatamente Arminius tirou, confeccionou suas ideias, relacionadas ao arminianismo. E em seguida ele apresenta do porquê que a ideia do livre-arbítrio é inconsistente com as escrituras. Dentro da ideia do livre-arbítrio, os arminianos apresentam, por exemplo, a ideia da autonomia da vontade humana. O que é isso? Eles postulam que durante a queda, mesmo a queda não foi capaz de afetar o poder de escolha humano. O homem tem condições de escolher ser salvo ou não. E uma outra coisa que ele apresenta aqui no livro é acerca da natureza humana. O que é o homem? Quem somos nós? E mostra no livro 7 conceitos acerca da natureza humana. Tá? E ainda ele conta algo curioso com relação, por exemplo, a essa ideia da vontade postulada pelos arminianos, que o homem pode ter um poder de escolha, dessa autonomia de escolha. Quando ele cita a ideia da oração, certamente todo arminiano, todo calvinista, ele ora, ele faz sua oração. E ele comenta no livro que seria inconsistência, um ledo engano, os arminianos orarem em prol de que as pessoas sejam salvas, seus entes queridos, rogando a Deus que eles sejam salvos, porque eles estão se contradizendo com relação a essa ideia da autonomia. Porque Deus estaria quebrando algo que justamente ele concedeu ao homem, o livre-arbítrio. Muito bem. E ele vai tratar, no último capítulo do livro, algo bem interessante relacionado à ideia da criação do mal. Será que Deus foi o autor do mal? É o autor do mal? Foi ele quem criou o mal? E para isso ele cita o caso de Jó. Ele cita a história de Jó para ilustrar o que ele quer falar a respeito. Vai tecer sobre o assunto. O que você acha? Será que Deus é o autor do mal quando você perde alguém, quando você é acometido por uma enfermidade mortal, quando você sofre alguma avaria na sua vida? Será que isso foi ledo, foi engano, foi acaso? Ou será que Deus é um Deus tão injusto a ponto de oferecer aos que amam, permitir com que eles sofram assim? Qual que é a sua opinião? O que diz as Escrituras a respeito? Muito bem, isso foi um pouquinho do que o livro vai tratar. E, além desses detalhes, o livro vai tratar muitas outras coisas. Por exemplo, a ideia do iluminismo, a ideia do racionalismo, que na verdade estão atrelados, eles tiveram grande influência no pensamento cristão na época. Eles influenciaram de forma muito forte o pensamento cristão à época. E também vai apresentar aqui alguns homens, pregadores da época que revolucionaram a sua época, e o que eles pensavam, quais eram os seus conceitos acerca do calvinismo ou mesmo do arminianismo. Ok, pessoal? Então esse é um pouco do livro que A Soberania Banida, Redenção para a Cultura Pós-Moderna. Tá? Bom, fica aí a nossa dica e nos vemos no nosso próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, e se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos ajude, para que só assim o YouTube pode recomendar os nossos vídeos. Ok, pessoal? Até a próxima. Tchau!